Voltou. Então, vamos limpar. E vamos... Pronto. Então, como nosso tempo é limitado, eu vou passar rapidamente aqui. Temos aqui uma lista, então, dos tipos, com variantes e sem variantes. Foi o que foi falado aqui, resumido, né? Mas, novamente, as que são conhecidas por mim, que alguns colegas viram, não é necessariamente que não existam, podem aparecer. Isso que é a graça do real, né? Está circulando, pode aparecer na mão de alguém, exatamente como a moeda de R$1. Então, eu ia falar sobre mais um detalhe, que também foi comentado, que é interessante, vou passar rapidinho, por causa que agora a reunião só tem mais uns 5 ou 6 minutos. A borda, bordo, orla. De novo, as pessoas às vezes comentam sobre isso, eu vou chamar de orla da moeda. Peço licença aqui quem achar que o nome está errado, mas eu vou chamar de orla. Existem as moedas de 50 centavos, as letras na orla, que eu gosto muito dessa moeda por causa de todos esses detalhes. Uma peça bem interessante que é os 50 centavos sem as letras na orla. Que aparece por aí. É uma variante interessante que a gente comentou do tipo. Mas o que eu quero falar mais é sobre a escrita na orla. O Ordem e Progresso devia ser uma fonte helvética com 1,1 milímetro de altura, segundo alguns documentos que a gente viu de produção sobre isso. Agora, quando se viu já mudanças de letras diferentes, já em 2009, percebeu-se algumas mudanças nessas letras. Na época, eu lembro que eu fiquei animado, eu fiz esses slides aqui, mas o pessoal não deu bola. Me desanimei um pouco e larguei, mas eu fiquei guardando todo ano as moedas. E eu percebi que as letras mudavam, como nós podemos ver aqui. Agora, em 2019, como esse assunto voltou à moda de variantes, eu fiz um levantamento de tudo que eu tinha guardado e eu consegui identificar 8 tipos de letra diferentes na escrita do Ordem e Progresso. Gosto da letra G, que a letra G é a mais fácil de identificar. Desses tipos, eu chamo T0, novamente a maneira que eu chamo, as de níquel. Por quê? Porque o níquel é uma moeda à parte, né? Daí vieram as de aço cromo, que é o aço inox, aço cromado, que eu chamo de T1 em diante. Aparece a mais comum de todas, é a letra G em seta. Daí tem uma letra G normal, que não tem a setinha, ela acaba só de um lado. A mesma G anterior menor, uma um pouco diferente, que é a T4. Ela tem uma... Essa aqui estou em dúvida ainda, mas eu chamo ela de diferente. Temos a T5, que seria a letra G da T2, mas já em itálico. Temos a T6, que é muito interessante, é uma moeda com a mesma seta, mas uma seta bem maior, os cantos da seta. E uma T7, que é uma letra, um Gzinho pequeno. Isso aqui, pessoal, eu fiz tudo no scanner, mesma resolução, que permite fazer isso. Ela é muito difícil de identificar essas letras diferentes. Se você não tiver os desenhos na mão, elas são complicadas de se olhar. Vamos rapidinho, que o tempo está terminando. Então, eu observei que elas começaram a variar somente em 2009. Antes disso, elas eram mais ou menos sempre a mesma, novamente, que eu tenha visto. Juntando a isso, eu consegui fazer uma pesquisa lá no site da Casa da Moeda dos fornecedores. Um detalhe, a partir de 2008, 2009, aliás, antes de 2008 e 2009, praticamente havia um único fornecedor dos discos para a Casa da Moeda. Os discos da Casa da Moeda são feitos fora, entregues e eles são cunhados lá. E no caso de 50 centavos, eles vêm com ordem e progresso já no disco impresso. Existia esse 3S, o antigo fornecedor, daí apareceu esse EBF, houve uma mudança de nome em 2015, 2015, novamente, uma surpresa, existia a Companhia Europeia de Cospeletes, espanhola, fornecendo discos para a Casa da Moeda. Muito interessante. 16 entrou China Banknote. 18 e 19 existia a Monea, é uma moeda, é uma empresa eslovaca. Então nós tínhamos discos desde 2015 estrangeiros no meio das moedas, só que nós não percebíamos. Por quê? Provavelmente o processo de fabricação hoje é tão rigoroso, é tão automatizado, que é difícil de encontrar discos diferentes, porque eles são muito mais precisos. Mas as letras, provavelmente, isso é uma opinião minha, eu acho isso,
as letras diferentes vêm dos fornecedores diferentes. Claro, pode ter havido uma quebra da virola, daí uma fabricação de uma virola nova e uma letra diferente. Mas acho que o principal motivo dessas letras diferentes são os fornecedores diferentes. Pois os tipos lá combinam muito com as datas dos fornecedores, dos novos aparecerem. Embora um fornecedor pode fornecer disco, mas não necessariamente todos os discos. Um fornecedor pode fornecer todos os discos, um só, o de 50 centavos, todos menos o de 25, de 50. Eu não sei esse detalhe. Então, é difícil comparar. Mas, por exemplo, esse tipo que só tem 18 e 19 pode ser aquele fornecedor que só entrou em 18 e 19, embora eu não tenha certeza. Isso, quem sabe, com o tempo a gente possa conseguir melhor. Rapidamente, tem a famosa 50 centavos com a letra A. Eu não considero ela nesse caso, porque ela é uma moeda diferente, é fabricada em outra casa, não dá. Ela tem umas letras diferentes, com certeza, mas não entra porque é outra fábrica. Então, só o fato da letra estar ali, ela é uma moeda diferente, né? Então, eu não conto essa letra como uma variante ali. Seriam só as produzidas da Casa da Moeda. Então, temos um minutinho, vou ter que falar rapidinho. A novidade, em 2019, nós tivemos o Manual de Erros lançado. E os autores, o Edil e o Rubens e o Lucimar Bueno, gentilmente me passaram a informação que em novembro eles estão lançando, olha que maravilha, uma segunda edição do Manual de Erros e um novo Moedas do Real, que vai ter novidades, alguma coisa que a gente falou aqui, muita coisa interessante. Então, tem esses dois livros que nós vamos ter aí em novembro, muito legal, muito legais, muito interessantes. Eu tive que falar meio correndo, porque vai acabar o nosso tempo, pessoal. Depois, talvez, a gente, na segunda sessão, talvez falamos um pouquinho mais sobre isso, porque acho que temos menos de um minuto aqui para encerrar a sessão. Mas, olha, pena que não vai ter um encontro para a gente receber esses livros. Vai ser triste receber eles em casa e não ter os colegas para comentar, mas tem muita coisa legal para quem gosta do assunto nesses dois novos livros que os colegas vão lançar em novembro. Acho que podemos encerrar essa sessão para começarmos as perguntas?